Amém. Queridos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. É bom nós estarmos aqui. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nosso cumprimento é a Isete, ao seu esposo, né? Estão nos visitando aqui nesta noite, e aos outros amados irmãos que estão aqui, estão nos visitando também, que Deus possa abençoá-los, né? Estão ali muita gente na área coberta também, você que está nas redes sociais, está nos participando também deste culto. Querido, nós vamos ler dois versículos da Bíblia, o livro do profeta Isaías, e vamos, nesta noite, fazer uma reflexão sobre os qualificativos do Messias identificados pelo profeta Isaías, conforme o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, o versículo 7, na versão Revista e Corrigida, eu de Júnior. Eu vou ler para os irmãos, depois nós iremos fazer a oração e vamos ouvir a palavra do Senhor, depois celebrarmos a ceia do Senhor. Isaías 9, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus se diga nos abençoar com o que lemos na sua santa e bendita palavra. Agora feche os olhos, queridos, porque nós estamos num culto. Deus se faz presente conforme a sua promessa de se reunir com o seu povo todas as vezes que o seu povo se reunisse em seu nome para a celebração. E precisamos, queridos, usufruir desta presença preciosa e também ouvir a palavra, participar do culto em sua integridade e inteireza para a glória de Deus e também a nossa edificação espiritual. Eu confesso, que eu já disse aqui diversas vezes, que não tenho a capacidade de falar o seu coração. Nem eu, nem nenhum pregador. Eu falo aos seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Amém? Nós falamos aos ouvidos das pessoas com a voz amplificada através desse sistema de som, mas lá na sua alma, no íntimo do seu ser, só Deus pode falar. E precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Amém, irmãos? Essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Então peça a Deus nessa noite, se eu falo no meu coração, ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, a voz que renova, que restaura, que fortalece, amém, queridos, que dá uma nova direção à nossa vida. Esta obra é obra de Deus, querido, não é minha, não é do pregador. Nós estamos vendo aqui na carta que nós estamos estudando, a primeira carta aos Coríntios, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Amém? Eu plantei, quer dizer, eu preguei, iniciei o trabalho, outro continuou, mas o crescimento verdadeiro e genuíno, espiritual, só Deus pode fazer. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos juntos nesta noitinha, nesse santuário, nesta área coberta e também nas redes sociais, diante de tua santíssima presença para celebrar o Senhor o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer por esse privilégio. Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, mas também reconhecemos a tua soberania, ó Deus, o teu poder, a tua graça que é dispensada aos teus filhos. Ser servido nesta noite, ministrar minha alma, eu que estou com responsabilidade de pregar a tua palavra, e nas almas dos teus filhos, de todos que se encontram aqui no santuário, na área coberta, com a extensão do santuário, e também, Senhor, nas redes sociais, e aqueles que um dia irão abrir este vídeo para ouvir, para e ver, que o Senhor possa abençoá-los também. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Querido Deus, graciosamente levantou homens para a atividade profética no meio do povo de Israel. Também levantou algumas mulheres, né, segundo o beneplácito, sua soberana vontade. Mas tratando-se daqueles que foram usados por Deus para escrever, os profetas escritores, aí foram homens, né? E Deus os levantou graciosamente dentro do seu povo para nos fazer a sua revelação, que foi feita de forma progressiva, através do cânon sagrado, e nós estamos agora tendo o grande privilégio de termos conosco a Santa Palavra do Senhor, a revelação completa, geral de Deus. Depois que São João colocou o ponto final na última palavra do livro de Apocalipse, a inspiração cessou, acabou. Agora o livro está dado ao povo, compete a cada um a grande responsabilidade de ler a palavra, procurar entender a vontade de Deus, se curvar diante dela e viver neste mundo para a glória do Senhor nosso Deus. Isaías foi um desses profetas, né, que nós olhamos para o livro profético, que são 17, ele é chamado de um dos profetas maiores, os 5 primeiros livros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. O restante, os 12, são chamados profetas menores, não porque os seus livros sejam menos importantes do que os livros dos profetas maiores, não. Só questão de quantidade de capítulo, de versículo, o tamanho, digamos assim, do livro, essa divisão. Isaías também é reconhecido, queridos, como o profeta messiânico por excelência, né? Nós temos neste livro, eu estou lendo um livro muito interessante, o Messias no Antigo Testamento, e nós temos aqui neste livro 13 referências diretas ao Messias prometido. A palavra Messias significa ungido, quer dizer, uma pessoa que foi ungida por Deus para uma atividade especial, seria usado por Deus para vencer os inimigos de Israel e reinar com Israel. É o reino da linhagem de Davi, essa é de Messias. Há outra conotação messiânica, que é um personagem celestial, eterno, amém, todo-poderoso, que iria fazer uma obra poderosa neste mundo, em toda a sua história, levando as pessoas para se reconciliar com Deus, reinando no coração dessas pessoas, e depois lá na frente, este reino adquirindo uma dimensão eterna. Então nós vamos nesta noite olhar um pouco, irmãos, sobre esses qualificativos deste Messias prometido nas Sagradas Escrituras. E estamos nos apropriando apenas do versículo 6 e 7 de Isaías, porque é uma das profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o grande Messias, o Senhor Jesus Cristo. Observe que o texto sagrado começa falando sobre o nascimento, um menino se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e dizendo que sobre ele estava o principado, quer dizer, uma posição de destaque em relação a Deus, né, nos céus, como o rei, né, como o que estava ali governando junto ao rei do universo. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então eu vou, Isaías 9:6, estou lendo 9:6, né? E nós vamos dissertar um pouco sobre esses qualificativos para a nossa edificação espiritual. Preste bem atenção, porque o que eu vou dizer aqui é a palavra do Senhor, e se você se firmar nela, acreditar nesta palavra, eu posso te garantir que Deus vai lhe abençoar de maneira especial aqui nesta noite. Diga amém. Muito bem. Maravilhoso conselheiro. Esta é a primeira designação dada a este menino que iria nascer, o filho que seria dado, e que o principado estaria sobre os seus ombros. Maravilhoso conselheiro. Queridos, a questão desta palavra maravilhosa significa a pessoa que faz maravilhas, que faz coisas diferenciadas, né, que faz
obra que nunca ninguém realizou. Só que o texto aqui, ele se refere a conselho. Amém? Maravilhoso conselheiro. Aí eu queria parar um pouquinho nesta palavra para que a gente pudesse destrinchá-la para a nossa edificação espiritual aqui. Olha, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, diz o escritor dos Hebreus, falou nesses últimos dias pelo Filho. Então preste atenção. É preciso que nós demos assim uma atenção especial ao que o Senhor Jesus Cristo falou, ao que está registrado no cânon sagrado. Porque o texto diz que ele é um maravilhoso conselheiro, ele está aconselhando, orientando as pessoas para se relacionarem adequadamente com Deus. Este maravilhoso conselheiro, irmãos, foi dito pelo próprio Deus, quando Deus se revela no monte da transfiguração. Eu vou ler o texto aqui de Mateus 17, 5, aí Deus disse uma palavra extraordinária, como toda palavra do Senhor o é. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Nós nos sentimos abençoados quando nós temos um problema, uma dificuldade, e alguém é levantado por Deus para nos aconselhar, nos dar uma orientação adequada para a solução de um problema que nós estejamos enfrentando, uma decisão que nós iremos tomar. Então, este maravilhoso conselheiro precisa ser ouvido pelas pessoas. A voz de Deus, irmãos, é uma voz poderosa, a voz de Deus é uma voz cheia de majestade. Precisamos aprender a nos humilhar diante da palavra do Senhor. Precisamos, irmão, dar ouvido à voz de Deus, através da palavra. Há muitos crentes que têm ouvido de mercador, entra aqui e sai do outro lado. Não tem o cuidado de ouvir, de observar aquilo que Deus falou através do seu Filho Jesus Cristo. E o estrago é grande na vida, porque não está seguindo a orientação desse maravilhoso conselheiro. Olha o que o texto diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Marcos 4, 34. E sem parábolas, que era um método didático que Jesus utilizou no seu ministério para comunicar a palavra de Deus, as verdades de Deus. E estas parábolas ele usou muitas parábolas. E você vai encontrar no cânon sagrado no Novo Testamento, no Evangelho sinóticos especialmente. E naquelas parábolas tinha uma mensagem de cunho espiritual ou moral, para orientar as pessoas, para levá-las a um relacionamento adequado com Deus, para dirimir as dúvidas que houvesse no coração do homem. Precisa estar atento, irmãos, à palavra do Senhor. E diz o texto: e aconteceu, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Veja o privilégio que a igreja do Senhor tem. Amém? Digamos assim, então, ser o destinatário, o receptáculo desse esclarecimento espiritual que Deus dá através de sua palavra. Esta palavra, irmãos, ela para se discernir tem que ter auxílio do Espírito de Deus. As coisas espirituais só se entendem com a ação do Espírito de Deus, está escrito. Precisamos desesperadamente de uma ação de Deus, do seu Espírito, para nos ministrar a sua palavra, a palavra do Senhor no nosso coração, os conselhos de Deus. Jesus é esta pessoa qualificada para estar. Olha o que aconteceu com seus contemporâneos. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem, bendito seja o nome do Senhor. Ali estava o Deus encarnado, o Filho de Deus, queridos,
ministrando aquelas almas, aos seus contemporâneos, falando aos corações, tirando das trevas para a luz. E esse conselho de Deus, ele se espalhou na história da redenção do homem, e está aí para mim e para você, através da palavra do Senhor. Lá em Isaías, o profeta diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem também para a esquerda. Nada de política aqui, viu, irmão? Nem direito, nem falando política. Falando das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Olhando agora alguns conselhos para nós avançarmos no texto que esse conselheiro maravilhoso deixou para nós. Por exemplo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, queridos. O reino de Deus é prioridade absoluta. Infelizmente, pessoas crentes em Cristo, na escala de valores para a sua vida, o reino de Deus está no último lugar. Completamente diferente que o grande e maravilhoso conselheiro deixou para ser observado pelos seus ouvintes, pelas pessoas que se interessassem pelo assunto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, graciosamente, Ele nos acrescentará. Aqui não está dizendo que você, agora eu vou só ver na igreja orando, buscando a Deus, e Deus vai fazer tudo para mim. Vai descer pão do céu, né? Vai chegar carne na sua mesa, sem você trabalhar, sem você se esforçar. Né? Não é isto aí. Ele está dizendo o seguinte: olha, a prioridade é o reino de Deus, busque. E as outras coisas, Deus vai graciosamente facilitando para a sua manutenção, para a sua vida. É este o conselho que eu queria trazer à memória da igreja nesta noite. Maravilhoso conselheiro. Que conselho maravilhoso. Deixa algo semelhante aqui, está em João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Oh meu Deus, como nós estamos hoje, o diabo conseguiu uma façanha incrível na vida das pessoas, infelizmente, é desviá-la das coisas espirituais, inclusive no meio da igreja. A igreja está secularizada, a igreja está mais envolvida com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Não há uma sede de Deus, infelizmente. Querido, nós estamos diante de um grande desafio. O Senhor está dizendo, nos aconselhando nesta noite, como maravilhoso conselheiro: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Este mundo é passageiro. Antes nós tínhamos 15 anos, 10 anos, hoje nós estamos, no meu caso, 73 anos de idade. Pela graça e bondade de Deus, muitos já se foram para a eternidade, perderam a oportunidade de estar trabalhando por essas coisas maravilhosas, envolvidos com a obra do Senhor, priorizando a palavra de Deus, que é um livro que está esquecido na vida de muitos servos de Deus, a semelhança que aconteceu em Israel ou no reino de Judá no passado. A palavra estava disponível, te entregue ao rei de Israel, aos sacerdotes, aos escribas. E, no entanto, diz a Bíblia, quando foram reformar o santuário, descobriram o livro do Senhor. Quer dizer, nem o sacerdote sabia onde estava, nem os escribas, nem o rei de Israel, que era obrigado a ter um traslado da lei consigo. Está escrito em Deuteronômio, e ninguém sabia onde estava a revelação de Deus. Está perto da tua boca e perto do teu coração, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a palavra da fé que pregamos, disse Paulo escrevendo aos Romanos. Outro conselho que o Senhor disse aqui, disse a uma igreja secularizada, Denise:
Uma igreja que tinha muitos recursos, mas era uma tragédia em termos espirituais. A igreja lá de Laodiceia, a última do livro de Apocalipse. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável e pobre, segue nu. Aconselho-te, olha a expressão, aconselho-te. Ou dou conselho a você, que de mim, o Senhor, Messias, o Cristo, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas, bendito seja o nome do Senhor. Que conselho maravilhoso, queridos. Maravilhoso conselheiro. Ninguém nunca falou como aquele homem. As palavras de Deus jorravam dos seus lábios para abençoar a vida das pessoas. E Jesus disse uma palavra que você precisa considerar nesta noite: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é a ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. E bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz de Deus, bradando a sua alma, aconselhando, chamando para uma vida de comunhão com Deus, uma vida real, queridos. E não uma caricatura de cristianismo. Deus tem algo melhor para você, querido, minha querida irmã. Você que está me ouvindo nas redes sociais, que só se preocupa com política, com isso e aquilo, abra os seus olhos nesta noite pelo Espírito Santo e os seus ouvidos para ouvir este maravilhoso conselheiro que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande Messias. Messias, uma expressão hebraica que significa ungido. Cristo é a expressão grega que significa ungido. O Messias do Velho Testamento é o Cristo do Novo Testamento, queridos. Tudo isso aqui, irmãos, está sendo assim, apontando para Cristo. Cristo é o centro do universo, é o centro do programa redentor. Não tem ninguém mais importante nem mais precioso do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande conselheiro, o maravilhoso conselheiro, o grande Salvador. Diga amém, irmãos. Deus forte, ô glória, né? Deus forte. O nosso Deus não é um Deus fraco não, queridos. É um Deus todo-poderoso. Deus só. Primeiro Ele é Deus. Não é? Esse Messias profetizado no Antigo Testamento era justamente o Filho de Deus que iria encarnar e viver conosco aqui neste mundo. É Deus que se humanizou, queridos. Olha que o texto sagrado diz aqui: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo disse que nele, no Cristo, no Messias, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando nós celebramos hinos a Cristo, nós estamos adorando a Deus. Saudai o nome de Jesus. Que coisa linda, saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao Filho do eterno Deus. Querido, nós adoramos a Cristo, Ele é Deus. Eu e o Pai, disse ele, somos um. O escritor aos Hebreus disse, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Paulo diz, escrevendo novamente aos Colossenses, porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Aí diz o texto ainda, porque ao qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. A igreja é a igreja de quem? De Cristo. Propriedade exclusiva dele. Ele quem a comprou com seu precioso sangue. Foi ele quem nos reconciliou com Deus. Vamos ver daqui a pouco sobre o príncipe da paz. Foi ele, irmãos, que tem, é ele que tem as nossas vidas em suas santas mãos. Diga amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas este Deus não é um Deus qualquer. Não, Deus precisa ser carregado nas costas para ser reverenciado. É um Deus vivo. Amém? Ele enche o universo com a sua presença. Ele está mais perto do que você nem pode imaginar. Nele nós vivemos, disse Paulo pregando no Areópago, e nele nós existimos. Aí disse São João no prólogo do seu Evangelho. Estou falando num texto que Isaías profetizou, dizendo que este Messias, este menino que nasceu, esse filho que foi dado, que tem o principado sobre os seus ombros, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aí disse aqui, São João, todas as coisas foram feitas por ele, todas, as visíveis e as invisíveis, eu e você também, nós, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha como o nosso Deus é forte, como o nosso Cristo é forte, é todo-poderoso. Ele disse em certa ocasião, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, fazei discípulo em todas as nações. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, falando aos judeus, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Então estamos, irmão, diante do Messias Todo-Poderoso, Deus forte. Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, era com ele. Você tem problema, como eu tenho. Gostei muito hoje, Walter, que você conseguiu na lição desmistificar os pastores, os ministros do Evangelho, né? Que são homens como nós, como todos os outros são, com os mesmos problemas, mesmas dificuldades, foram separados para o ministério, e você certamente tem também dificuldades, mas eu queria que você, nesta noite, você entregasse o seu caminho ao Senhor, confiasse nele, porque tudo ele vai fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Não há limite para Deus, querido, não há limite para Cristo, o Messias. Nada é impossível para Deus. Você está enfrentando dificuldade, coloque com fé diante do Senhor, invoque o nome do Senhor, persevere em oração, que as portas vão se abrir em nome de Cristo. Deus está falando à sua alma nesta noite, está ministrando o seu coração.
Não eu, mas esse grande e maravilhoso conselheiro. Deus forte. Nada é impossível para Deus. Todos que se levantam contra a igreja caíram e hão de cair. Porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. É o corpo místico de Cristo. Propriedade exclusiva dele. Ninguém toca, ninguém mexe. Você é uma pessoa especial, querido. Se você professa de coração a fé em Jesus Cristo, saiba que você é uma pessoa especial dentro do programa divino. Diga amém. Mas estou lendo Hebreus 7, 24 e 25. Porque permanece eternamente, Deus forte, né? Invencível, todo-poderoso. Tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, o pecador perdido, desesperançado, sem perspectiva nenhuma, ouve o Evangelho, contempla Cristo, acredita nele, aceita como Salvador, o Senhor. Aí o texto diz, ele pode salvar perfeitamente essa pessoa para a glória de Deus. Os que por ele se chegam a Deus, mas não é somente salvar, ele vai agora cuidar de você, vai interceder por você. Esta poderosa intercessão de Cristo pela sua igreja que a mantém de pé, querido. Eu estou de pé, você está de pé na presença de Deus, graças à intercessão do Messias, do Cristo, bendito seja Deus por isso. Certa ocasião, Jesus disse a Pedro, Simão, Satanás pediu autorização, olha que atrevimento, para se ir andar contigo. Pedro nem sabia disso, estava perto do Senhor, gozando de comunhão com Ele, tudo bem, tudo direitinho, tudo dentro dos conformes, como se diz por aí. O diabo estava engendrando lá no reino espiritual para destruir a vida do servo do Senhor. Mas o Senhor disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, louvado seja Deus. Vivendo sempre para interceder por Ele. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa vitoriosa, irmão. Porque você acredita nesse Deus forte, invencível. Os reinos, como é que o Senhor canta? Os reinos se abalam. O que mais? Como é? Os povos se curvam, não são os povos, os anjos se curvam diante dele também, as potências, as autoridades, irmãos. Deixa eu ler um texto que eu gosto muito aqui em 1 Pedro 3, 22, quando o apóstolo disse o seguinte, olha que coisa maravilhosa, ele disse o seguinte, 1 Pedro 3, 22, ele disse, o qual está à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, uma posição de destaque diante de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potências, tudo está sob o controle de Cristo. Nada acontece na vida do cristão, da igreja, se ele não permitir ordenar que aconteça. Ele tem um controle, diga comigo, o Senhor tem um controle da minha vida. Amém, irmãos? Deixa eu adiante aqui, né? Vamos lá. Pai da eternidade. Aqui já precisa um esclarecimento, né? Porque nós sabemos que a Santíssima Trindade compõe-se de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Isso diz a teologia, a doutrina trinitária. No caso aqui o texto fala que ele é um pai da eternidade, quer dizer, aquelas coisas maravilhosas que um pai tem responsabilidade para com os seus filhos. Anota aí, cuidar, amém, livrar, né? Isso eu não esqueço, provisionar,
cuidar, proteger, provisionar e livrar em época de perigo. Esse Messias prometido, Cristo, revelado no Novo Testamento, confirmando as profecias do Velho Testamento, ele tem essa facetas, essas coisas que um pai tem. Cuidar. É por isso que o Davi, um dos seus salmos, ele disse: eu sou pobre e necessitado. Olha, um rei dizer isso, era rico, não era, Walter? Mas ele dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ninguém toca, ninguém mexe, porque é dele, é propriedade dele. Mas ele também protege. Amém? Tocar na igreja, só se ele permitir ou determinar, porque ela está protegida por ele. Ele é quem guarda a igreja, é o guarda de Israel. Quantos livramentos, querido Deus, tem nos proporcionado, nos guardado. Eu olhando assim a minha vida pregressa, né, quando era na usina, eu escapei de morrer diversas vezes, e eu nem tinha consciência. Em época de cheia, Gênesis não está aqui, deve estar em casa. Trouxe só a Bíblia, viu, Gênesis, aqui, viu, você está me ouvindo? Letra desse tamanho. E eu lançava isso no rio, irmão, uma cheia levava tudo. E eu volto, eu entrava, na frente eu subia no pé de Joaquim, que ficava na beira do rio, aí subia e voltava para tomar. Chegava em casa todos com os olhos vermelhos, todos cinza. Assim. Deus me livrou de acidente, coisas. Ah, meu Deus, como tu és bom, como tu tens me livrado do mal. Você também é uma pessoa que é objeto da proteção do Senhor. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Ele pode fazer o escarcéu que fizer, mas aquela pessoa especial aos olhos de Deus, tanto faz homem ou mulher. O fato é que tem a fé em Jesus Cristo, que acredita em Cristo. Amém? Provisão, oh meu Deus, às vezes a gente fica aperreado, e agora, o que vai acontecer? A época de desemprego nesse país está tudo desarrumado, a economia desarrumada, pense o abacaxi que nós estamos vivenciando, irmãos, mas confiemos no Senhor, porque Deus é o grande provedor através de Jesus Cristo. Amém? É o que está dito aqui em Filipenses. O texto sagrado diz que Deus, irmão, está fazendo as provisões para a vida dos seus filhos. Não vai faltar nada para você. Você terá as coisas necessárias para suprir as suas necessidades, tanto na área espiritual como na área material. O meu Deus, disse Paulo, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma, olha que coisa, necessidades psicológicas, físicas, materiais, seja lá de que natureza for, cada uma das vossas necessidades em glória, através de quem? Por Cristo Jesus. Amém? Isso não quer dizer que agora eu vou ficar só balançando na rede em casa para cair. É isso. Mas Ele vai abrindo as portas, facilitando as coisas vão chegando. Uma coisa é que vai se cumprir na sua vida, que foi dito também num dos salmos. Sou pobre, espera só um minutinho. Que ele falou, né, que nunca vi um justo, não, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Ele é o grande provedor, querido. Ele que faz as provisões de saúde. Deus me deu a graça, né? Olha, eu não vou, não siga meu exemplo, pelo amor de Deus. Só procuro um médico quando estou morrendo. Vou fazer checagem, né? Está na idade de 73 anos, precisa olhar para aquele pessoal que cuida de idosos. Velho não, idosos, né? Mas, irmãos, a gente precisa entender, nós estamos nas mãos do Senhor.
Só iremos no dia que Deus quiser que nós formos. Muitos pastores foram, muitos amigos meus, que eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo nessa pandemia? Presbíteros, diáconos, mas estou aqui. Deus tem um plano diferente na minha vida, como na sua vida. Estamos passando por uma tribulação imensa que é esta pandemia. Estamos sobrevivendo pela graça de Deus, porque esse Deus é o nosso Deus, queridos. Os que já partiram estão guardados nele e com ele. E os que estão aqui estão guardados também. Essa é a igreja de Cristo. Amém? Livra, faz provisão, cuida. O cuidado, olha que coisa linda, né? Veja como uma mãe cuida do filho. Raquel tem 2, está chegando no 3º, né? O cuidado. Eu fui muito cuidadoso com meus filhos, Canda é cuidadosa, ainda hoje ela se preocupa com os filhos. É o cuidado, irmão. Imagine o cuidado de Deus pela sua vida, meu querido. É por isso que o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, entrega, confia nele, ele vai fazer tudo. Promessa de Deus para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. E isso aí, olha, esse pai é um pai da eternidade, quer dizer, é que tem a vida toda. Cuidou lá do primeiro homem, Adão, a mulher Eva, e vai cuidar até do último crente que aparecer aqui na face da terra. Isso. Amém? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Mas vamos, Pai da eternidade, né? Agora vamos olhar, irmãos, Jesus Cristo é eterno. Lembre-se que o texto diz, observe o caráter de Cristo, a bondade de Cristo, o interesse de Cristo pela sua igreja, por nós, irmãos. Ao texto sagrado diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Cristo amoroso, mais rigoroso também, viu? Ninguém pense que passa a mão em pecado de ninguém, viu? Como ele ama, como ele bota no braço e acaricia, ele também chega com disciplina no momento adequado, quando o crente não reconhece os seus erros, não confessa, não abandona. É bom ter esse cuidado, observar, viu? Vamos lá. Então, irmãos, agora vamos olhar sobre o príncipe da paz, né? Que o texto diz aqui: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É um príncipe, posição ao lado do rei eterno, né? Prestígio, de domínio, de controle. Aí o texto diz aqui: príncipe da paz. Olha, Jesus é esse príncipe que ocupa esse lugar de altíssimo prestígio junto ao Pai Celestial. Do aumento deste principado, diz o texto de Isaías lido, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha, olha o que o texto diz sobre a questão do principado de Cristo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Quer dizer, todos os reis. Vamos pensar nos governantes, né? O Bolsonaro aqui no Brasil, um lá na Argentina, Putin lá na Rússia, não sei quem lá na China, que é um nome complicado, né? E Biden nos Estados Unidos, e por aí vai. Ele é o príncipe dos reis da terra. Todos esses homens poderosos que foram investidos de autoridade, com permissão dele ou determinado por ele, estão sob o controle de Cristo. Pronto. No dia que Jesus quiser dar um curto-circuito, leva o cara, entra outro. É bom que tema o Senhor. Aí diz o texto aqui, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, já li, né? O primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vemos agora, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus
que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, olha, aquele para quem são todas as coisas, tudo é dele, por ele e para ele, está escrito na carta aos Romanos. E mediante quem tudo existe, irmãos, tudo está sob o controle de Cristo. As nossas vidas estão sendo controladas por Cristo, protegidas por Cristo, guardadas por Cristo. Aí diz o texto aqui, trazendo muitos filhos à glória, consagrados pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Amém? Encerrando. Para que esta paz, príncipe da paz, né? Então esta paz depende totalmente de quem? De Cristo. O que é paz? É a ausência de guerra, de conflito. Nós temos um problema do homem com Deus. Há uma inimizade declarada por causa do pecado. Está escrito. O pecado separou o homem de Deus, tornou o homem inimigo de Deus. Aí este Messias maravilhoso, Cristo, Deus, o Filho de Deus que encarnou, ele morre na cruz do Calvário. Ele agora, com a sua morte na cruz, ele estabelece uma paz entre o Deus e o homem, entre o homem e Deus. Amém? É a paz no sentido vertical. O homem está morto em delitos e pecados, mas quando ele acredita na obra meritória de Cristo, que nós iremos celebrar daqui a pouco, quando ele acredita nesta verdade, aceita essa verdade, ele é reconciliado com Deus. Aquilo que separava foi desfeito. O véu do santuário já foi rasgado. E agora nós gozamos de paz com Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Quando esta relação se estabelece de coração, esta inimizade que existe por causa do pecado, ela é desfeita, queridos. Nós agora adentramos no Santo dos Santos pela fé em Jesus Cristo. Conversamos boca a boca com Deus, digamos assim. Gozamos de uma comunhão especial com Deus, porque a inimizade foi desfeita pelos méritos de Cristo conquistados na cruz. Ele pagou o preço. Olha o que Paulo disse, escrevendo à igreja de Colossos. E que, havendo por ele, Cristo, feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Tudo foi reconciliado. Aí deixa eu ler mais aqui o que ele escreveu nos Efésios, o texto é um pouquinho longo, mas preciso ler. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, quer dizer, a parte da obra na cruz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes o quê? Perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, quer dizer, judeu e gentil. Deste povo Deus fez a sua igreja. Aí diz o texto aqui. Já pelos fez e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele temos ambos acesso ao Pai em um Espírito,
E assim, disse Paulo, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Quer dizer, você que ainda não professa a fé em Cristo, que está me ouvindo nas redes sociais, para um pouquinho, querido. Você está inimizado contra Deus, mas saiba que a Bíblia declara que essa inimizade já foi desfeita na cruz. E para você ter isso como experiência na sua vida, precisa acreditar nesta mensagem e aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Mas, irmãos, não é somente a questão da inimizade com Deus. Os nossos relacionamentos, aí eu queria enfatizar um pouquinho, que nós estamos estudando a carta aos Coríntios, uma igreja que tinha muitos dons de Deus. No entanto, havia muita confusão na igreja. Crente brigando com crente, crente falando mal de crente, crente desmantelado. Pense, a igreja estava totalmente descaracterizada. Paulo tem essa informação, lança a mão a pergaminho e a pena, e escreve a primeira carta, trazendo aqueles irmãos a realidade da comunhão que existe normalmente. A paz com Deus foi também no sentido horizontal. É uma paz que se espalha no viver dos crentes. Nós somos uma família de Deus. Diga amém, irmãos. Não deve haver problemas entre os crentes. Isso olha, é uma obra do diabo, é uma derrota para a igreja quando a igreja começa a ter confusão e divisão. Paulo disse aos Coríntios, chamou-os à unidade novamente. Por quê? Porque a paz, esse príncipe da paz já nos conectou com Deus e também os relacionamentos já foram trabalhados por Ele. Deixe-os a paz, disse ele, a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito isto, disse ele, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora Paulo diz, escrevendo à igreja de Filipe, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, o que deve permear a vida de uma igreja é o amor. O amor de Cristo que foi já derramado, está sendo derramado pelo Espírito Santo no coração do cristão. Quando você vê, às vezes, confusão na igreja, crente brigando com crente, e gente assim com ressentimento, e não se quebranta diante de Deus, as duas, ou não é convertido, ou está com o coração empedernido por causa do pecado. Como ele é filho, se for, pode esperar uma tempestade espiritual na vida dele para poder se reconciliar com Deus. Porque esse Senhor da igreja, esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, não vai permitir que ninguém estrague a unidade da igreja, que é propriedade exclusiva dele. Amém? Que Deus abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Conclusão. O Messias revelado no Antigo Testamento pelos profetas do Senhor é o Cristo do Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico por excelência, foi quem mais falou sobre o Messias vindouro, 13 vezes, eu disse. No texto de sua profecia, em que se baseia esta mensagem, apresenta alguns qualificativos desse Messias. Ao longo do Novo Testamento, podemos identificar esses qualificativos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo é maravilhoso, conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e é o Príncipe da paz profetizado por Isaías. Assim sendo, devemos crer e aceitar Cristo como Messias prometido, e a partir desta decisão nossa, passamos a gozar de um relacionamento sadio com Deus e com nossos irmãos em Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite.